Fala galera, mais um Papo com o Investe Bruno, episódio número 11. Hoje a gente está aqui com o grande Nicolas Celani, o cara aí dos lançamentos digitais. Cara, se apresenta aí, fala quem você é, quantos anos você tem, de onde você vem, o que você faz da vida, conta um pouquinho da tua história. Tá certo. Valeu, Bruno, por ter convidado aqui. Eu sei que é um podcast bem recente, a gente está no 11º lançamento, ó, 11º podcast aqui, já falei lançamento que você estava falando. Mas obrigado por ter convidado, o convite para mim, é sempre uma honra estar conversando com você, principalmente porque a gente já tem um background aqui, a gente já conversava antes, e estar aqui com você hoje, para mim, é bem importante, bem legal, manter esse contato que a gente tem aí. Bom, meu nome é Nicolas Celani, né, eu tenho 23 anos agora, fiz semana passada 23 anos. Hoje eu trabalho exclusivamente com lançamentos. Eu já produzia conteúdos relacionados a finanças pessoais, investimentos. Só que daí minha vida deu uma reviravolta aí total e hoje eu sou completamente focado nos lançamentos. Para quem não sabe o que é lançamento, basicamente é um período onde a gente tem uma sequência de etapas, né, para que seja feito um evento, para que venda um produto digital, para que tenha uma venda, né, de um infoproduto, no caso. A gente vai conversar mais sobre isso durante o podcast aqui, mas basicamente é isso. Eu sou daqui de São Paulo, pelo sotaque provavelmente algumas pessoas já reconheceram, né, porque o Bruno ele é carioca, então não tem como negar isso, e eu sou aqui de São Paulo, não vou falar onde eu moro, né? Porque vai que explode, porque o Bruno é o rei do orgânico aí, vai que viraliza aí, eu não posso ficar falando de onde eu venho. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter convidado aqui, né, cara? Pra mim é sempre uma honra estar falando com você. Tamo junto. Cara, conta um pouco desde do começo aí, você fez faculdade de alguma coisa, você trabalhou nessa área, por que você fez essa faculdade? Conta um pouco mais do início lá. Tá, beleza, vamos lá. Eu sou formado em engenharia de produção, né? Quando eu comecei a minha graduação, antes de tudo, né? Eu fiz Senai, não sei se a maioria das pessoas que estão escutando aqui sabe o que é o Senai, mas é como se fosse uma escola profissionalizante para você trabalhar dentro de metalúrgicas, dentro de indústrias em geral, né? E nisso eu já gostei bastante, uma coisa que eu me identificava em relacionado à gestão, né? Porque a gente aprende muito a ser um pouco de gestor dentro do Senai, e com isso eu acabei optando por trabalhar com engenharia de produção, fazer engenharia de produção, na verdade, né? E quando eu comecei a fazer engenharia de produção, eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer, na época, né, entre aspas. E com o passar do tempo, eu comecei a ver Você que eu estava diz muito... a ideia do curso, o que tinha Isso, lá, você gostava. isso, exatamente. O curso, para mim, ele era muito bom. Só que eu estava muito no viés de indústria, metalúrgica, nessa questão um pouco mais antiga, se a gente pode falar assim, né? Mas quando eu percebi, cara, que eu não tinha mais esse negócio de indústria, para mim já era tarde para abandonar a faculdade. Eu comecei a ver que eu estava muito mais voltado para a área de gestão e também de marketing, que eu gostava bastante dessa questão de anúncios, de propaganda, de design, de edição de vídeo, essas coisas eu estava me interessando bastante por essas coisas. Só que daí eu já estava no oitavo semestre da faculdade, então eu acabei optando por concluir a faculdade, porque era uma faculdade que para mim foi muito boa, porque ensina bastante sobre processo, sobre gestão de pessoas, equipe, gestão de empresas mesmo assim também, né? Porque a maioria das pessoas falam que engenharia de produção é uma administração, só que com cálculo. Mas basicamente engenharia de produção ela é uma profissão onde você é ensinado a ser um gestor, seja independente de onde você estiver. Tanto que hoje, né? Apenas continuando para não encurtar a história, né? Fiz essa faculdade, concluí a faculdade, vi que era uma coisa que era bem legal, só que não era uma coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu já trabalhava em uma indústria também, né, em metalúrgica, só que eu via que aquilo lá estava ficando muito rotineiro, uma coisa que não estava me agregando muito bem. Aí eu comecei a fazer os vídeos no YouTube para poder, tipo, ter um pouco de sentido na minha vida, né? Eu comecei a fazer os vídeos no YouTube e eu fiz muito voltado a investimentos, a finanças pessoais, só que eu sempre coloquei a parte de empreendedorismo também, porque era uma veia, né, que eu vejo que o Bruno fala bastante isso. A gente não fica rico apenas investindo. Então eu quis levar essa questão de empreendedorismo, startups, para dentro do meu canal no YouTube, e foi onde eu comecei a enxergar que, mano, esquece, aquele período onde eu estava
trabalhando dentro de uma metalúrgica ia acabar muito, muito em breve. E aí as coisas foram desenvolvendo e tudo mais, conheci o mercado digital, conheci os lançamentos. Nisso eu fiz uns poucos lançamentos assim meio que por conta, quebrei a cara, o Bruno sabe disso já aí também, que a gente acabou... Ele sabe dos bastidores aí, mas depois as coisas foram desenvolvendo, fiz cursos e tudo mais, e hoje, né, na verdade, metade do ano de 2021, eu entrei numa agência digital, numa agência de lançamentos, e hoje, basicamente, eu tomei as rédeas dessa agência por uma consequência de saída de pessoas e tudo mais, e eu e mais um outro rapaz estamos praticamente à frente dessa agência de lançamentos. E aí você me pergunta, tá, mas quem que vocês lançam? A gente está por trás do lançamento do Peter Jordan, para quem não conhece é o Ei Nerd, né, do canal da Ei Nerd, tem mais de 12 milhões de inscritos no YouTube. A gente está por trás do Thiago Brunet, todo aqueles caras que trabalham no Instituto Destiny, né, que é do Thiago Brunet, a gente está por trás, que daí é o Thiago, a Jessie, o Daniel Brunet, que é o irmão dele, tem o Clayton também, Pinheiros, que ele fala muito sobre a parte de gestão, tem o Kelvin, que ele também é da parte de investimentos. Quem mais? Nós estamos por trás também do Clube do Valor, não sei se o Bruno conhece, o pessoal, Ramiro? Isso, Ramiro, a gente também auxilia bastante eles. E basicamente é isso, a minha história mudou completamente de um cara que achava que ia ser gerente industrial. Hoje eu faço parte aí de uma equipe legal na parte de marketing digital. Nada a ver com o que eu tinha estudado. Mas para mim foi bom, a faculdade para mim foi boa porque eu aprendi esses processos, né? E para dentro de um lançamento, processo é fundamental. Aí na época, cara, tu fazia o quê? Tu fazia tipo um estágio na metalúrgica ou tu realmente tinha um emprego lá e por que que tu não realmente, não é pra mim? O que que foi esse estalo que tu viu? Pô, a minha vida tem que sair disso aqui. Não, é que assim, cara, eu fiz estágio, trabalhei em duas metalúrgicas, né? A primeira eu fiz estágio de 2 anos, e a segunda eu recebi uma oportunidade para continuar nessa primeira, como efetivo, só que daí eu vi que aquela área que eu estava me desenvolvendo não era a área que eu queria. Eu estava fazendo muito planejamento de materiais, mais parte de compras. E eu não queria essa parte de compras, para mim não fazia o menor sentido. Então eu acabei descendo um degrau e fiz estágio de novo. Fiz 1 ano de estágio, deu acho que 9 meses de estágio em uma outra empresa, onde nessa empresa aí eu participei de um processo de trainee para ela, passei, foi um processo assim bem longo, a gente teve que desenvolver um projeto durante 6 meses, e depois desse projeto a gente apresentava para os diretores, presidente da empresa, e também era uma multinacional, então, tipo, os caras que estavam lá realmente... Cara, foi assim, o dia que foi apresentar foi um desespero e tanto, né? Fiz entrevista com o CEO da empresa, enfim. Aí depois acabei passando no processo de trainee. Desse processo de trainee aprendi tudo sobre a empresa. Hoje, se tem um cara para falar para você o que aquela empresa faz e como faz, sou eu. Mas assim, cara, para mim aquilo lá eu já sabia já que fazia menor sentido, que eu ia seguir uma outra vertente que era mais relacionada à internet, no caso, né? Antes eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sabia que ia ser muito voltado para a internet, porque eu não estava mais me identificando, né? Aí eu acabei ficando na empresa por um tempo, eu fui promovido para um cargo de analista de produtos, então eu desenvolvia produtos, fechava contratos e tudo mais, só que, cara, como eu disse, para mim não fazia mais sentido, e aí eu comecei a olhar para a internet, comecei a olhar para investimentos, olhar, porque essas coisas que me atraíram, né, para começar a fazer alguma coisa na internet. E depois minha vida mudou completamente a partir desse momento, né? Conheci muita gente na internet que me ajudou muito em relação a meu, o pessoal não gosta dessa palavra, mas eu vou falar, meu mindset, né? Ajudou muito no meu pensamento, no caso, porque eu tinha muito pensamento de eu tenho que entrar às 7 horas, sair às 5, e é isso que vai fazer com que eu enriqueça quando eu tiver lá meus 40 anos. Só que esses 40 anos, cara, se eu for ver, é tipo como se fosse a minha vida, entendeu? Tipo, eu tenho 23. Eu tenho que andar mais a minha vida hoje, né? Mais o tempo da minha vida hoje para que eu consiga alcançar alguma coisa. Só que para mim isso não fez o menor sentido e isso que estava me desmotivando a continuar naquela empresa, no caso, né? Por isso que eu também falava bastante sobre empreendedorismo, que a gente consegue encurtar esse tempo, né? Pô, cara, e como é que foi essa transição aí que tu saiu desse caminho e tu foi parar numa agência de lançamento? Como que isso aconteceu? Foi louco, cara, foi bem louco.
Porque, tipo, foi do nada, do nada. Apareceu a oportunidade no Instagram, eu me candidatei, falei assim, eu vou me candidatar aqui só pra ver o que dá. Mas Aí você tava eu trabalhando ainda? tava. Cara, se eu falar isso aqui na internet, meu antigo chefe ouvir, ele vai me matar. Mas, tipo, eu fiz entrevista lá na empresa, tá ligado? Eu agendei uma sala de reunião lá. Falei, que se dane, velho. Vou falar que eu tô em reunião com um cliente aqui e vou fazer a entrevista. Tanto que eu fiz acho que 2 ou 3 vezes entrevista lá dentro, cara, dentro da empresa, porque os caras, eles não poderiam fazer, tipo, de noite e tudo mais, porque a maioria dos eventos acontecem de noite. E eles só tinham um período da tarde para fazer. Então, cara, fiz entrevista lá dentro da empresa onde eu trabalhava, dentro de uma sala de reunião, fiz, tipo, todo o processo seletivo, testes e tal. Eu fiz tudo lá dentro também, no computador da empresa lá, então foi uma loucura do caramba que pra mim foi bizarro. Mas aí foi tipo, eu me inscrevi numa semana, na outra semana eu comecei a fazer os processos, comecei a fazer os testes e tudo mais. Aí no dia 30 de junho, o cara falou, beleza, agora é só você vir pra cá, você tá praticamente dentro já, depende muito mais de você do que de mim, o cara me passou, né, o que tava me entrevistando. Dia 1º de julho eu já pedi demissão. Nossa, mas do nada, tal, não sei o que tem. Eu falei assim, tem que ir embora, tal. Não, mas tem que preencher, tem que fazer aqueles 30 dias, como O que chama? aviso prévio? Aviso prévio. Falei, não vou fazer aviso prévio nenhum, tô indo embora agora. E, tipo, foi o dia que eu pedi demissão, fui embora e não voltei mais. Então, pra mim foi Teve muito que louco. pagar o aviso prévio, então. Tive, nossa, cara, eu ia receber mó bolada e aí, por isso... Enfim, foi um período bem assim, cara, que eu sou uma pessoa que não gosta de tomar tantos riscos. E esse foi Tô um vendo. risco... É, então, só que esse foi um risco que eu tomei, cara, que eu cheguei na época era minha noiva, né? Eu falei assim, olha, não existe a possibilidade de eu recusar se eu passar. Não existe. Aí ela já ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei isso pra minha mãe também, minha mãe já ficou mais louca ainda, porque, tipo, mano, imagina só, você tem um emprego fixo, no caso, né? Aquele pensamento de pessoas mais velhas, né? Você tem um emprego fixo, você foi promovido uma vez, você conhece tudo sobre a empresa, como se fosse o primeiro candidato para virar um supervisor, coordenador, gerente, sei lá. Falei, se dane, não é para mim, não quero continuar e assim foi bem difícil para eles entenderem. Esse risco que eu tomei, eu falo que foi um risco bem calculado, mas na verdade, cara, eu só queria sair de lá mesmo, só queria largar porque tava me tomando tanto o meu tempo, né? Porque eu tinha que bater cartão 7 horas e tinha que bater cartão 5 horas. E esse período de tempo eu não podia nem mexer no celular direito. Então, tipo, era bem rigoroso o negócio, né? E para chegar lá 7 horas eu tinha que sair de casa 5h30. Então, é todo aquele processo, né, que a gente sabe que a liberdade de tempo e espaço é muito mais valiosa do que simplesmente você, cara, trabalhar num lugar que te dê, sei lá, R$ 2.000 por mês, entendeu? E hoje tenho liberdade de tempo, tenho liberdade de espaço, tanto que hoje eu posso trabalhar em home office, como eu posso ir para a agência presencial, que não é tão longe aqui de casa também, mas tem aquele trajeto, né, que dura mais ou menos 50 minutos. Mas, cara, para mim isso foi o que mais me motivou a eu mudar completamente a minha vida e ir para a agência, né? A liberdade de tempo e espaço. Parece que a vida e a tua consciência foram te empurrando pra uma direção com uma força tão grande que só se você fosse muito teimoso para Exato, exato. Parece que, tipo assim, não tudo se acontecer, né? encaixou. Eu não sei se não sei se a galera que tá escutando aí acredita em Deus, né? Mas assim, no começo do ano, eu tinha falando, mano, falando com Deus, né? Falando, mano, é, eu não quero mais estar trabalhando nessa empresa a partir do segundo semestre de 2021. Para mim já deu, já saturou. E ouvindo a história, cara, dia 30 de junho, no último dia do semestre, eu recebi a notícia que eu tinha passado. No dia 1º de julho, eu pedi a demissão. Então foi assim, cara, tudo muito certo, tudo muito. Foi no tempo certinho e pra mim, cara, foi. Não tinha como negar que foi uma obra assim de Deus mesmo, que foi um propósito de Deus pra mim. Então, como o Bruno falou, foi tudo se encaixando. Se eu fosse um pouquinho mais louco, eu tinha recusado, mas eu fui um pouco sensato no sentido de tipo, mano, você tem que admitir que isso aqui tá indo pro lugar certo, né? Você consome o conteúdo do Thiago Brunet? Com certeza.
eu também. E ele fala muito disso, né? São coisas que, cara, Sim. não São tem coisas como que ser outra. acontecem no tempo certo e não tem como ser outra coisa. É Deus mesmo ajustando as coisas, né? Tanto que eu vejo que, cara, se eu estivesse trabalhando na empresa, hoje casado, né? Porque, eu também tenho essa parte da minha história, que eu casei em outubro. E hoje casado eu vejo que se eu estivesse trabalhando na outra empresa, mano, minha rotina ia ser um caos. Eu ia ter que sair muito mais cedo de casa, eu ia ter que, cara, ia ser um caos. E então eu vejo que foi um presente de Deus mesmo eu ter conseguido sair de onde eu estava e ingressar no digital de vez. Cara, com certeza. E a respeito da tua produção de conteúdo, cara, como é que foi isso? Você fazia um canal de investimentos, e depois você falou um pouco de empreendedorismo, depois você parou, depois você voltou. Como é que aconteceu isso? Eu não voltei ainda, né? Eu peguei e fiz. Eu comecei. O meu foco, cara, porque, tipo assim, todo mundo que quando começa no YouTube acha que vai explodir de uma vez. Então eu comecei a fazer conteúdos, acho que era uma vez por semana, eu postava lá sobre investimento, como que abre conta em corretora, como investe na prática, todas essas coisas assim. Cresci, de certa forma, um pouco diferente da maioria das pessoas, no sentido de que eu peguei o timing certo, né? Que tinha muita gente falando sobre aquilo em 2020, no caso, né? 2020? Foi, em 2020, no caso. Abri o canal mais ou menos em março. Peguei o timing correto, porque foi um período onde estava bastante movimentado esse assunto na internet. Então eu cresci um pouco, só que daí eu comecei a ver que estava ficando maçante para mim falar só sobre investimentos. Então eu comecei a agregar outro assunto também que eu gosto bastante, que é startups, né? Que é voltado para tecnologia, voltado para, cara, é empreendedorismo puro, é como você consegue fazer uma empresa que vale zero, valer R$ 1 milhão em pouco tempo. E eu gosto bastante disso, comecei a levar cases lá dentro do canal também. Tipo, eu apresentava empresas como a Brex, que é uma empresa, uma fintech, né, no caso, uma como posso dizer o que é uma fintech? É uma empresa que usa a tecnologia na área de finanças, né? Que no caso deles é um cartão de crédito. Aí depois eu levei o Desinchar, que também é uma tecnologia, também é uma startup. Aí eu comecei a levar outros cases de empresas unicórnios, que são as empresas que valem mais de de dólares, perdão, e não são listadas na bolsa ainda. E isso foi crescendo, fui gostando disso. Uma galera veio até mim porque gostou desse tipo de conteúdo. Só que daí comecei a perder a mão, o trabalho estava exigindo bastante de mim, então eu acabei aqueles vídeos semanais começaram a ser quinzenais, que depois passaram a ser mensais, e teve um momento que eu falei assim, peraí, eu preciso dedicar primeiro a minha parte profissional, né, porque também estava entrando nessa parte digital, no caso dos lançamentos, estava começando a quebrar a cara nos lançamentos, e eu peguei peguei isso para mim e falei assim, olha, cara, preciso primeiro desenvolver uma coisa, que eu não consigo por mim mesmo fazer duas coisas dar muito bem, dar muito certo, no caso, né? Eu tenho que colocar foco em alguma coisa antes de colocar o foco em outra. E em janeiro desse ano eu decidi dar o foco total pro meu profissional, porque como eu disse, né, eu já não aguentava mais a minha vida naquele momento e eu queria mudar e para eu mudar eu tinha que botar foco. Então por isso que eu acabei parando os conteúdos, comecei a me dedicar no digital e aí foi. Eu ainda não voltei no canal, tanto que hoje eu tenho um pouco mais de 1.000 inscritos lá, organicamente, eu nunca investi R$ 1 para trazer inscritos para lá, mas tenho vídeo com quase 20 mil visualizações e tudo mais, mas eu via que, primeiro de tudo, eu precisava focar no meu profissional para que eu conseguisse agregar no digital, lá na parte de criação de conteúdos, algo que eu vivo, algo que, tipo assim, cara, eu faço isso, eu vivo disso, não preciso vender nada para você acreditar que eu faço isso, entendeu? Então eu comecei a trazer um pouco mais o foco no meu profissional do que na produção de conteúdos. Não estou descartando, obviamente, que 2022 eu possa voltar, que é uma intenção minha voltar, porque cara, é muito legal quando você posta um vídeo, um cara fala, putz, Nicolas, que da hora, tal, parabéns, eu tava precisando disso, eu queria essa informação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É muito legal quando isso acontece. Então eu acabei primeiro dando foco no meu profissional para depois voltar com, com foco nessa parte de produção de conteúdo para que não deixe na mão essas pessoas. Então foi mais um ajuste mesmo para que eu não faça as coisas meia boca, né? Que eu não gosto de fazer as coisas
pela metade, né? Eu acho que o teu YouTube foi mais uma coisa que contribuiu para você tomar esse caminho aí, né? Porque eu lembro Foi. que você falava que falar de empreendedorismo te incomodava, não era isso? Sim, me incomodava muito, porque eu falava Porque de você não estava empreendedorismo, vivendo isso, né? só que eu não vivia, exato. Isso me matou muito, cara. E eu fiz até o último vídeo no meu canal falando sobre isso, né? Falando que, tipo assim, eu vou dar um tempo, porque hoje eu falo uma coisa que eu não vivo, e eu não acredito nisso. E para passar credibilidade também, né, cara? A gente não consegue falar para uma pessoa que ela deve fazer tal coisa, sendo que você mesmo não faria isso. Então é uma coisa bem mais lógica, né, no caso. Eu acho que hoje, de certa forma, você vive isso, né? Porque apesar de ser um trabalho e tudo mais, você tá numa dinâmica totalmente diferente, né? Outras Sim, responsabilidades, e não deve ter tanta gente dizendo o que você tem que fazer, né? Então, eu acho que você vive um sim. pouco isso hoje, né? Sim, total. Eu abri CNPJ, hoje eu sou prestador de serviço no caso, mas eu tenho a minha empresa, então eu tenho eu tenho meu fluxo de caixa no caso, tenho o dinheiro que vem para mim, tenho o dinheiro que eu deixo na empresa, tenho o dinheiro que eu invisto da empresa. Então, hoje eu vivo um pouco daquilo que eu queria viver no passado. Então, eu acho que é mais assim, como eu disse, lógico, né, no sentido de tipo, agora eu consigo falar uma coisa que não me incomode. Eu consigo falar sobre, cara, sua empresa você tem que receber o dinheiro, você não pode gastar tudo ou mais, você tem que guardar, tem que fazer essa divisão correta, né? Hoje eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre isso. Boa, com certeza. Então, para 2022 aí, tem tudo para esse canal voltar com força, né? E o teu canal, cara, eu acho que não deve faltar muito para monetizar, né? Porque tu foi muito Não, bem em muitos vídeos, né? sim, não falta muito não, falta acho que um pouco menos de 2.000 horas assistidas só. Isso é uma dificuldade que eu tenho aqui no canal, porque o meu canal explodiu com shorts, bateu 16 mil inscritos e tem 2 milhões de views em 30 dias, 30 mil horas de exibição, mas é 30 mil horas de exibição dos shorts. É, que é pouquinho, né, que é curtinho. Não, mesmo sendo curtinho, soma 30 mil horas, eu acho. Só que Ah, não conta para monetizar. o Shorts não monetiza? Se vier do feed do shorts, não conta para monetizar. Só se o cara Caramba, entrar no meu cara. perfil. Você tá Aí eu, brincando. de vídeo longo eu tenho 70 horas. Nossa, cara, que Eu ainda absurdo, não, não é eu possível. não consegui explodir ainda com vídeo longo, cara. É uma baita de uma dificuldade que eu tenho. É, o YouTube ele tem uma mecânica de tipo assim, cara, você tem que. Entre ali 8 a 12 minutos o vídeo, o CEO tem que estar muito. É, CEO, né? Tem que estar muito bom. Que é, pra quem não sabe o a que é, capa, né? não é nem CEO, é SEO. Falei até errado. O SEO, a thumb também, eu Tem que estar tudo muito tô bom. Tipo, aprendendo a fazer isso ainda. isso é uma coisa bem chata do YouTube também. Essa mecânica, a gente que está começando, no caso, que é pequeno ainda, né, em questão do YouTube, é muito tentativa e erro, né, cara? Depois que acerta, aí você consegue. Que nem foi você, né? Você cresceu no TikTok, perdão. Que você acertou um modelo. Só que antes de acertar esse modelo, quantos modelos você tinha feito Nossa, antes, né? abandonei 2 contas. É, de 20 mil. 3, eu acho. É, De 20 mil. Não, exatamente. quando eu fiquei sabendo que você tinha abandonado aquela conta, eu falei, Bruno tá ficando louco. Bruno tá ficando completamente maluco. Só que depois eu entendi a sua intenção, no caso. É porque o TikTok é uma coisa muito louca, você não consegue acessar a sua base com tanta É, facilidade. Ele é entrega verdade. para outras pessoas e aquela conta tinha praticamente morrido, tinha só um número ali. E ele não Uhum, entregava para ninguém. Eu falei, vou começar do zero que eu vou ter, pelo menos vou alcançar mais gente, talvez eu consiga algum resultado e uhum. E ainda bem que deu certo. como que foi isso? Porque, tipo assim, cara, na minha concepção hoje, olhando o que tá acontecendo com o TikTok hoje e olhando o que você fazia antes, você meio que criou um padrão de conteúdo onde diversos canais não, né? Diversas contas no TikTok reproduzem. Aquele tipo, um conversando com o outro e Personagem. tal, personagem. Foi uma coisa que você trouxe, eu vejo, né, que foi você que trouxe, que eu não via antes, e que deu muito certo, e hoje é tendência. Como que, tipo assim, como que você encontrou isso, cara? Cara, então, esse é um formato que existe muito nos Estados Unidos, lá ainda a galera faz direto, já faz muito tempo, né? O Hum, pessoal faz. E no Brasil, cara, tinha um cara que o primeiro que eu vi fazer foi o Davi do marketing no TikTok. Não sei se tu sabe quem é, se tu já sei. viu algum vídeo, Eu sabe? vi que você postou uma vez. Foi ele que eu vi fazendo.
Aí, cara, eu comecei a seguir o cara, eu vi que o maluco tava explodindo. Do nada ele bateu 300 mil, 500 mil, 1 milhão, rápido. Ele tava dando uma mentoria gratuita, eu entrei lá no grupo de Telegram dele e só apareceu eu na mentoria gratuita. Aí a gente trocou ideia, criou amizade e ele me ensinou a fazer o formato. Entendi. Aí, cara, explodiu o Instagram, que foi uma coisa que eu não esperava. Eu achava que era impossível crescer no Instagram hoje em dia, né? Porque o Instagram, pô, pra entregar é complicado. E eu ganhei É. 40 mil seguidores em 60 dias na época, mais ou menos. Caramba, caramba. Teve Reels batendo 1 milhão, 500 mil. Tipo, hoje em dia deu uma estagnada ali nos 50 e pouco e tal, mas e é uma coisa que me incomoda hoje esse formato Uhum. de personagem. Que Você tá não quer mais muito. trazer. Não tenho como não trazer porque ainda funciona. Entendi. Mas eu acho que tá muito batido, muita gente fazendo. O meu conteúdo ficou repetitivo em algum momento. Uhum. Isso tá me incomodando e eu tenho mudado, né? Eu tenho trazido, por exemplo, o conteúdo de fake cast, né? Eu simulando um podcast, filmando aqui de lado. Tem uns que eu filmo sozinho, tem outros que eu filmo com N personagens, como se estivesse fazendo um podcast. Não Sim. sei porquê, mas só de aparecer o microfone funciona. Eu nem É. gravo com áudio no microfone. Caramba. Eu gravo com áudio do celular. Mas Nossa. não sei porque apareceu o microfone e funciona. Então, As pessoas acham que é podcast de verdade, né? não porque eu faço bem escrachado, eu faço eu mesmo e vários personagens de podcast, entendeu? Só filmo do lugar diferente. Entendi. Mas os primeiros eu fazia eu sozinho simulando podcast. Aí o pessoal comentava, conversando com a parede, não sei o quê. Enfim. Ah, sempre tem, né? Não, eu me divirto, eu gosto dessa zoeira, né? Esses dias eu fiz um vídeo dizendo que o Cristiano Ronaldo comprou o Cruzeiro. Mano, Oxi, explodiu o engajamento, explodiu. nossa, cara. Muito comentário. E o Ronaldo que comprou o Cruzeiro, né? Eu falo Cristiano Ronaldo, parece que eu errei, né? É, Porque tem Ronaldo no meio. Aí, mano, sim. muita gente me corrigindo explodiu, mano. Eu guardo essas brincadeiras aí. Não, a estratégia foi boa, porque você usou uma coisa que é verdadeira, só que você errou propositalmente, cara. Ficou É, bom. Legal, uma boa estratégia. eu gosto de dar essas zoadas de vez em quando. Acabou que é uma coisa que a audiência se acostuma, né? Eu falo que o Neymar tá no Real Madrid, eu falo que o Gabigol tá no Vasco, essa Né? palhaçada. A galera entra na zoeira também. Mas, cara, a galera que quer lançar aí ou quer trabalhar com lançamento, gosta desse mundo, o que você acha que são as coisas básicas aí que o cara tem que fazer para dar certo? E o que você vê que o cara faz e é furada, dá totalmente errado? Tá, vamos lá. Os lançamentos de 2020 não são mais os lançamentos de 2021, que também não serão mais os lançamentos de 2022. Esse mercado é um mercado que, tipo, cara, muda constantemente. Antes, o modelo tradicional de lançamento não funciona mais, não funciona tão bem mais. A gente sentiu isso esse ano. O que seria esse modelo tradicional de lançamento? Seria você ter um período de captação de leads, né, que seriam pessoas inscritas no seu evento. Aí depois você faz uma sequência de 3 lives, e depois na terceira live você fala que vai abrir uma aula sua, um curso seu, para ser vendido a X valor. Esse modelo é o modelo tradicional que foi popularizado pelo Érico Rocha, né, que o pessoal chama de fórmula de lançamento, que é o produto dele. Funciona, funciona. Tão bem quanto antes? Não mais. Por quê? Porque hoje, cara, qualquer criativo que você vê aí anunciando no Facebook ou no Instagram, falando, não sei o que tem, eu antes era isso e agora eu vou contar para você de graça num evento gratuito o que eu fiz. Qualquer pessoa um pouco, mano, se ela for um pouquinho inteligente, ela sabe que é agora um evento de lançamento para vender um curso. Se a pessoa for só um pouquinho inteligente, ela sabe disso. Então, essa questão de essa padronização que foi criada, ela foi prejudicial para esse mercado. Porque agora todo mundo sabe. Se é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa tipo, nossa, só mais uma venda de curso. Pronto, já pode ser que aquela pessoa precise do seu produto realmente, pode ser que ela queira. Só que por ela ver esse formato meio que padrão, ela acaba optando por não se inscrever ou não participar do evento, justamente porque ela sabe que é mais uma venda de curso. Ela não sabe nem qual é a dor dela, qual que é a dor que vai ser resolvido, né? Mas, enfim, respondendo sua pergunta, o que uma pessoa, começando pelo o que a pessoa não pode fazer.
não pode copiar mais padrão. Obviamente que tem um passo a passo a ser seguido, as fases mais importantes, né, que é captação de leads, que é a captação de pessoas para participar do seu evento, porque um evento sem pessoas não é nada. Então você tem esse período onde você faz essa questão, você tem um aquecimento do seu público quente já, do seu Instagram, do seu, sei lá, TikTok, onde for, porque hoje também dá para fazer tráfego no TikTok, né? Tem esse período de preparação para o evento, né, que o pessoal chama de PPL, e depois tem a fase do evento, no caso, que é o momento onde você vai entregar um conteúdo, mostrar a dor do cara, mostrar que ele precisa de alguma coisa, e que se esse cara falar assim, putz, eu realmente, olha, eu queria uma solução para esse problema tá me matando, eu queria mudar de vida, ou, eu quero, sei lá, aprender a fazer tatuagem direito, enfim, qualquer coisa serve, né? Ele vai ver que o produto do cara do evento resolve esse problema. Então ele vai acabar comprando. Então tem essas, resumindo, né, tem essas fases. Tem a preparação, tem a captação de leads, a preparação para o evento e a fase de vendas, que é onde você abre o seu carrinho lá, abre as vendas, seja na Hotmart, Qlify, enfim. E o que uma pessoa que quer entrar nesse mercado precisa fazer? Primeiro de tudo, estudar. Mano, não tem como, velho. Se você for querer fazer por conta, Bruno sabe disso, que ele participou de um lançamento comigo aí. Se for fazer por conta sem estudo, sem aprofundamento do negócio, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Porque, tipo, cara, quando a gente mexe com tecnologia voltado para Instagram, voltado para Facebook, e também a gente fala sobre pessoas, cara, tecnologia, ela tem um algoritmo, ela tem um modelo para seguir, ela tem uma integração para ser feita, coisa que se você for fazer por conta, você vai quebrar a cara no começo. E as pessoas, você precisa saber comunicar com as pessoas. Porque eu posso falar para você aqui, olha, você quer ser um corretor de imóveis? Quero. Tá, então eu tenho um treinamento aqui para você ser um corretor de imóveis. Mano, isso daí não conecta com ninguém. Essa fala, essa narrativa não conecta mais com ninguém. Mas o que agora a minha visão, né? O que a gente precisa fazer para que haja a venda, né? Para que aconteça a venda. Ó, vamos falar que o Bruno ele quer ser corretor de imóveis. Sei lá, ele desistiu do TikTok, ele quer ser corretor de imóveis. A gente não vai mostrar para ele e falar assim, mano, você quer ser corretor de imóveis? Tem um treinamento aqui. Isso daí não existe. O que a gente tem que falar? Cara, você conhece o Ricardo do My Broker? O Ricardo é Pô, zica, né, genial mano? esse cara. Ele é genial. Gênio. Você fala assim, você conhece o Ricardo My Broker? Vai lá naquelas casas de 10 milhões, 20 milhões. Olha o network do cara, olha o A carro que ele pessoa, tem. a pessoa quer ser ele, né? Exato. Mano, ele conseguiu fazer isso porque ele trabalha com corretagem de imóveis, ele é vendedor de imóveis. Então, olha a vida que ele tem. Quer ter a vida que ele tenha? Que ele tem? Quer ser como o Ricardo? Quer ter pelo menos 10% do que ele tem? Mano, eu desenvolvi um negócio que eu peguei, repliquei aquilo que ele trabalha e consolidei num produto. Tô vendendo assim, cara. Era para eu vender por muito mais caro, era para eu vender por tipo uns 5 mil reais. Só que para você, que você quer mesmo, eu tô vendendo aqui por R$ 1.000, tá? Você pode parcelar em 12 vezes, pode fazer quanto que você quiser. Mas, tipo assim, olha a vida dele. Você acha que R$ 1.000 é alguma coisa pro Ricardo hoje? Mano, R$ 1.000 ele dá em uma ida no posto de gasolina. Ele agora, em uma vida de posto de gasolina, ele gasta R$ 1.000. Você quer ter essa vida? É só comprar o produto. Mano, essa narrativa de mostrar a transformação, não mostrar o que ele quer, mostrar a transformação que aquilo que ele quer tem, conecta muito mais com as pessoas. Então, assim, quando a gente está falando de lançamento, você precisa fazer o evento, precisa saber sobre processos, precisa saber exatamente o que deve ocorrer em cada processo, e posteriormente você precisa saber conversar com as pessoas, precisa ter aquele poder de persuasão das pessoas. Então, assim, cara, a pessoa quer começar, ela precisa dessas duas bases, não tem como fugir disso, ela precisa saber sobre copywriting, que é, no caso, essa persuasão, né, essa escrita persuasiva, ela precisa saber vender, ela precisa saber, cara, que hoje aquilo que acontecia no passado, o modelo do passado não funciona mais para hoje. Hoje as pessoas estão muito mais querendo ter uma experiência mais premium, então você tem que investir em, sei lá, uma área de membros mais personalizadas, precisa investir um pouco mais para que as pessoas não sejam só clientes, não seja só, tipo assim, uma pessoa que comprou um produto seu, mas sim seja uma comunidade, seja alguém que vai ficar com você pelo aquilo que você é, não por um problema que ele quer resolver rapidinho e depois vai vazar de você. A gente precisa pensar no LTV do cara, né? A gente precisa pensar
no período que ele vai ficar com você. Então é basicamente isso. Uma pessoa que quer começar, ela precisa saber desses dois passos e precisa entender que a gente está lidando hoje com empresa, né? Porque um negócio digital nada mais é do que uma empresa hoje. Eu acho que parar um pouco para pensar, eu compraria um produto da forma que eu estou fazendo, né? Pois é, Isso já ajuda muito, né? Pelo menos o filtro inicial ali de ver as besteiras, né? O problema é que quando a gente está fazendo é muito difícil a gente enxergar a exato. besteira que a gente está fazendo. A gente precisa de alguém de fora para falar, não tem jeito, né? Exato, cara. E é muito. Primeiro produto nunca é chance. A chance de dar bom na primeira venda, no seu primeiro produto é muito baixa, cara. Tem vários ajustes para fazer, é o que você falou. Tem que trazer pessoas de fora para falar assim: meu produto tá bom? Se a pessoa falar tá uma bosta, você tem que refazer do zero. Eu tenho muito isso com o Davi, a gente troca muita ideia, né? Às vezes ele fala, pô, esse conteúdo tá muito ruim, aí eu fico com muita raiva, aí depois eu vou mudar exatamente o que ele falou pra que ele achava que tava ruim e realmente o negócio funciona, né? Então é Sim, complicado gerir essa coisa de receber um feedback ruim e aproveitar aquilo ali pra melhorar, mas é o que tem que ser feito, né? Não tem jeito, a sim. gente precisa dessas pessoas que tenham esse certo nível de sinceridade pra gente poder evoluir, né? Exato, Faz cara. parte do jogo. E, Exato. cara, como é que você lida aí com a tua grana hoje? Você continua investidor? Você tá full empreendedor? O que você tá fazendo? Não, com certeza. Assim, eu vejo que investimento ainda hoje não tem como você tipo enriquecer sem investir. Tem até aquela frase, né, que fala você não precisa, você como que era? Esqueci, cara. Nossa. Para ficar rico você, como que era? Nossa, fugiu completamente. Mas tipo assim, os ricos investem, basicamente, né? Então, sim, a gente tem que modelar aquilo que os ricos fazem para que a gente consiga também, né, um dia, se a gente quiser almeja ser rico, né, a gente precisa fazer aquilo que eles fazem também. Então, lembrei, ó, para você ficar rico, você precisa investir. Não, não era assim a frase. Cara, esqueci. Enfim, completamente esqueci. É... Hoje eu invisto ainda, né, obviamente. Eu casei, então, assim, aquela minha reserva de emergência, a emergência que eu tinha já foi tudo pro casamento. Hoje eu tô no período de refazer a reserva de emergência e, em paralelo, também eu tô comprando em pequenas quantidades criptomoedas, né, comprando um pouco de Bitcoin, coisa que eu fazia antes, só que eu tinha parado. Aí, agora, reconstruindo a minha reserva de emergência, eu tô colocando, sei lá, coloco aí por mês R$ 100 em Bitcoin e tal, só para, tipo, pegar essa valorização que pode ser que venha, ou pode ser que não, mas é mais uma garantia de que eu vou estar dentro também, caso valorize, né? Então, hoje eu estou muito focado no meu negócio, obviamente, mas também eu separo aquela grana que eu dedico para refazer a minha reserva de emergência, que hoje é muito maior do que há 6 meses atrás, que deve ser, né, hoje, tipo, o meu custo de vida de 6 meses atrás era muito menor do que é a minha vida hoje. Então, porque eu tô casado, enfim, tem a minha casa, tem que cuidar, enfim, comida, gasolina. Então, eu tô refazendo esse processo de refazer a reserva de emergência para voltar depois com os investimentos em bolsa. Mas tenho fundos imobiliários, tenho ações, tenho tesouro direto, tenho criptomoeda, o que mais? Tenho fundo de investimentos também. Então eu acabo diversificando, aquela regra de nunca coloque os ovos na mesma cesta, né? Que todo mundo fala. Tenho essa divisão, mas hoje eu estou muito mais focado em refazer a minha reserva de emergência e colocar um pouquinho só em Bitcoin, colocando R$ 100 por mês pelo menos em Bitcoin, para que eu consiga ficar com mais fôlego depois, né? Para ficar mais tranquilo depois. Eu tenho Bitcoin também nessa pegada que tu falou, e eu acho que isso é muito parecido com aquela história de bolão da firma, né? Porque quando tu tem um bolão da empresa, se tu não participar, os teus colegas todos ficarem ricos, é complicado, né? Então tem que ter pelo menos um pezinho ali, caso aquele negócio exploda, pra gente Exato, ficar, pra ter um pouco dessa valorização, pelo exato, menos, né? cara. Não, é E total, total. Porque, tipo assim, quando eu comprava Bitcoin, eu comprei Bitcoin já há muito tempo, mano. 2018, 2017, eu tinha R$ 5.000 em Bitcoin. Eu tirei tudo tipo, em questão de 6 meses. Se eu tivesse com aquela grana de 2017, 2018 ainda hoje, eu teria mais de R$ 60.000 em Bitcoin. Só que, tipo assim, nossa, isso é uma coisa que quando eu parei para pensar, foi uma coisa que, cara, já era, passou, agora
bola pra frente, né? Por isso que eu faço isso, entendeu? Por isso que eu compro um pouquinho em pouquinho, porque quando eu tinha 5 mil reais em Bitcoin lá, em 2017, não lembro se era 17 ou 18, eu perdi muita grana, muita valorização nesse meio tempo, né? Eu tava 30 mil reais o Bitcoin, se eu não me engano. Não, 30 não, 30 era muito ainda. Tava 18, eu acho, 18, 17. 17 mil reais, eu acho. Então, assim, cara, eu perdi uma valorização que eu não quero perder de novo. Cara, se hoje tu tivesse aí com zero emprego, com zero conexões, com nada que você tem hoje, como você recomeçaria? Do zero. Cara, se eu não tivesse nada, se eu tivesse zerado, eu começaria a prestar serviços dentro do mercado digital de graça. Tipo, mano, ó, você tá fazendo um lançamento. Eu chegava pra alguém, né, que faz lançamento, e falava assim, ó, você tá fazendo um lançamento aí, quero te ajudar e tudo mais, e eu não vou cobrar nada por isso. Eu daria essa garantia pra ele. Por quê? Porque eu estaria pegando um background aí, estaria pegando uma experiência que eu futuramente seria positivo pra mim. Além de que esse cara, ele fala, putz, dando certo, né, no caso, essa parceria, o cara vai falar, putz, olha só, o cara não cobrou nada e eu tive um maior resultado, ele conseguiu contribuir pra caramba com isso. Então é aquela questão de reciprocidade, né, cara? Então eu acho que eu faria isso, eu ajudaria pessoas a fazerem os seus lançamentos em si, tipo, poderia ser lançamento, poderia ser um produto digital, ou sei lá, falava pro Bruno, pô, Bruno, deixa eu editar seus vídeos aí, você só produz e eu edito aqui e tal, não precisa me pagar nada. Eu acho que eu começaria fazendo isso, cara, prestando serviço mais não remunerada para eu conseguir pegar experiência para ativar o gatilho da reciprocidade. Acho que eu faria isso. Obviamente estudaria também, né? Pesquisaria bastante conteúdo gratuito no que tem no YouTube. E quando tivesse uma grana a mais, eu investiria em um conteúdo pago. Compraria um curso aí para profissionalizar mesmo, no sentido de, tipo, mercado digital, que tem muitas referências hoje que tem bons cursos, né? Tem a assinatura da Stage mesmo, né? Que é do Primo Rico. É uma plataforma muito legal para as pessoas que querem começar a lançar produtos, né? Então acho que eu faria essas duas coisas. Eu primeiro começaria a prestar serviço de graça para ativar o gatilho da reciprocidade, também pegar a experiência e posteriormente investir em alguma coisa paga. Boa, é uma aposta em conexões, né? Querendo ou não, as melhores coisas que acontecem com a gente são por causa de conexões, né? Não tem jeito, Sim, né? total. Conheci Total. você por Cara, causa de uma conexão, né, cara? foi, né? Foi, total. É, as melhores coisas que aconteceram na minha vida foi por causa de conexão também. Então, Sim. Cara, eu já é isso, cara. conheci Thiago Brunet, já conheci Aí, Tirolipa. Ó, quem que na vida já conheceu Tirolipa, mano? Dá pra contar quanto nos dedos. vale, quanto vale essas pessoas que você conhece? Pois é, pois é. Vou na casa do Peter Jordan agora na virada do ano. Não na virada do ano, mas em 2022, né? Vou na casa do Peter Jordan. Mano, quando que eu ia imaginar que uma coisa dessa ia acontecer? É muito É bizarro. incalculável o valor que isso tudo tem pra você hoje, tipo, Sim. Antes eu cada achava que conexão essas que você tem, né? pessoas, eu achava que essas pessoas eram muito distantes. Tava falando até com a minha esposa esses dias. Eu achava que Primo Rico era muito distante, Joel J, Fábio não, Flávio Augusto, eu achava que ele era muito distante. Mas, cara, hoje eu vejo que se eu tiver com uma pessoa só que possa me conectar com essa pessoa, é muito fácil. Hoje, se eu quiser me conectar com o Primo Rico, eu consigo, porque eu sei quem pode me conectar com ele. Hoje, se eu quiser me conectar com o Flávio Augusto, eu sei quem que pode me conectar com o Flávio Augusto. Então, assim, é muito. Pessoas te conectam com pessoas, você pode conhecer todo mundo se você precisar apenas. Se você precisa, né, apenas de uma pessoa para conseguir te conectar com essa pessoa que você quer. Então, pode ser que, tipo, cara, você tem o sonho de falar, sei lá, com o Ramiro Gomes, que é uma referência no investimentos. Beleza, mano. Você precisa só de uma pessoa, não tô falando várias. Você precisa de uma pessoa para que conecte, né, vocês dois. É muito fácil, mano. E no final das contas é todo mundo ser humano, né? A gente cria uma imagem talvez até Sim, exagerada, né? E a pessoa às vezes é super simples, super acessível, né? sim, Todo mundo total. ser humano no fim das contas. A gente não Cara, imagina isso, né? é, pois é, a gente cria uma coisa elaborada demais, eu acho, né? Sim. Em alguns casos, né? É porque eles são muito grandes, falam muito bem, eles têm uma audiência muito grande, então a gente acaba fazendo que isso, né? A gente
sei lá, associe com algo que é inalcançável, né? Seja algo, tipo, sei lá, distante da gente. Mas não, eles são pessoas como a gente também. Total. Cara, tem algum livro aí que tu acha legal, que tu leu, te marcou de alguma forma, que você indicaria pra galera aí dar uma lida? Bom, o livro que eu vejo que é referência, né, que todo mundo precisa ler, que é uma coisa que, tipo assim, eu vi que tem uma transformação nele, é o livro Segredos da Mente Milionária. Porque você consegue desbloquear várias coisas que você tem na sua mente, né, na sua cabeça, que você falava, putz, nossa, se eu fizer isso aqui não vai me dar resultado. Na verdade, ele fala que você agindo de tal forma te dá resultado X ou te dá resultado Y. Porque assim, cara, o Segredos da Mente Milionária, ele fala muito mais sobre aquilo, você se autoconhecer, né, para você saber aquilo que você deve fazer de acordo com os seus pensamentos. Ele ajusta os seus pensamentos para que você haja da forma correta. Então eu vejo assim, cara, que esse livro é indispensável para qualquer pessoa. É indispensável. Ele é curto, ele é fininho, ele não é uma coisa que você vai ler em, sei lá, 2 meses, em 2 semanas, se você conseguir, você consegue ler ele por completo. Ele é super simples e eu vejo que ele é muito bom. Eu acho que ele é referência no mundo tanto de investimento quanto para a vida em si. Boa, se você pudesse deixar uma mensagem pra galera aí, pode ser uma frase, pode ser uma ideia que você tem, alguma mensagem mesmo, qual seria? Tá, vamos lá. Eu vi uma frase que eu gostei bastante e eu tô meio que levando para mim a partir de um momento, né, que eu passei na minha vida, que é: nós temos duas vidas. A segunda só começa quando a gente sabe que a gente só tem a primeira. Então, assim, o que que essa frase quer dizer? Cara, nós só temos uma vida. E aí, se a gente for fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça, não aquilo que a gente quer fazer, você vai perder a sua vida inteira, a sua única vida, por uma coisa que você não quer, né? Então, basicamente, hoje eu faço aquilo que eu quero, eu tenho essa liberdade de tempo que eu falei, eu tenho essa liberdade de espaço, justamente porque eu vi que a minha vida não pode ser coordenada por uma outra pessoa, não pode ser coordenada por uma pessoa que não sabe aquilo que eu quero. Então, a frase que eu queria deixar, eu acho que é mais essa: você tem duas vidas e a segunda começa quando você sabe que você tem apenas a primeira. Cara, isso bate muito com um pouco da minha história, né? Eu tava no banco lá, não tava feliz com aquela situação lá. E naquele momento, meu maior medo era passar anos e anos e olhar pra trás e falar que bosta que eu fiz da minha vida. Sim. Tipo, meu maior medo era viver uma coisa por anos e anos que não fizesse o menor sentido, mesmo que eu ganhasse algum dinheiro, tivesse uma condição razoável lá, não fazia o menor sentido. Aquilo é ficar infeliz para sempre com o dinheiro, no caso, né? Então, Sim. Imagina é você com isso. 40 anos, tipo, fazendo uma coisa que Cheio você de sabe que remédio é na ideia, todo errado. pressão Mano, alta, porque você tá estressado. Cara, a vida ela tem que ser fundamentada em, mano, fazer aquilo que você quer. Obviamente que, o que eu quero é ficar viajando, então por isso não vou trabalhar. Pô, tem um pouco de noção, pelo menos, né? Que para você trabalhar, ou para você viajar, você precisa de uma coisa que é dinheiro. E você ganha dinheiro trabalhando. Então, assim, tem que ter essa noção. Eu acho que é até mesmo por isso que você começou a fazer conteúdo no TikTok, enfim, não falando de dinheiro, mas sim por causa dessa questão de, tipo assim, onde eu quero chegar? Eu quero ser referência no mundo de investimentos, sei lá, ou eu quero poder dar uma condição melhor para minha família. Tá, no banco lá, você acha que você ia conseguir encurtar esse período, né? Porque geralmente as pessoas falam que nosso auge é entre os 35 e 40 anos, né, de idade. Você acha que você conseguiria encurtar esse caminho aí trabalhando no banco? Você acha que você conseguiria enxugar, trazer para, tipo, putz, apenas quando eu tiver 40 anos que eu vou ter essa vida? Não. A gente tem que materializar um pouco de tipo assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, obviamente, mas a gente precisa trilhar algum caminho que encurte esse período. Eu quero, antes dos 30, poder viajar para onde eu quiser. Porque hoje eu tenho 23, eu tenho plena convicção de que o caminho caraca, que tu eu é tô muito seguindo. novo, mano. Tinha noção que tu fosse um pouco mais velho. Você tem 26, não tem? É. Tá novo ainda, pô. Você não tem cara de 26. Aí. Já é um ponto Tem um positivo. cara de 35.
Não. Quando você tiver 30 anos, 35, você vai ter cara de 28, aí já tá de boa ainda. Não, mas é isso, cara. Tipo, a gente precisa fazer uma coisa, porque hoje a gente tem saúde, tem energia, tem, enfim, várias coisas que quando a gente tiver 40 anos a gente não tem mais. 40 anos você vai ter provavelmente filho, se você quiser, obviamente, né? Você vai ter filho, vai ter uma esposa, vai ter uma casa e tudo mais. E por que que a gente não pode viver, né, aquilo que a gente quer hoje, entendeu? Então, a minha decisão de ter ido pro digital é mais encurtar esse período de tempo mesmo. Eu acho que as coisas precisam fazer sentido, né, pra gente, né, cara? Eu Sim. acho que tem muito a ver com o que você fez, com o que eu fiz também. Eu tinha zero perspectiva do que eu ia conseguir. Eu Aham. simplesmente saí com zero garantia. Você foi algo parecido também. Às vezes Sim. parece que não tem tanta racionalidade na decisão, mas a gente precisa de um sentido, né? Sim, exatamente. Precisa Você de um sentido imaginava na que vida. hoje você estaria nesses números de TikTok, Instagram e tudo mais quando você começou? Cara, eu fazia. Quando eu saí, eu comecei a produzir conteúdo, eu fazia vídeo ou post e tal, tinha 10 curtidas. É. No começo é Eu muito tinha difícil, né, cara? Tinha 600 seguidores, 500, sei lá, mano. E o pessoal tirava onda, o pessoal aí, algumas pessoas que trabalhavam comigo tiravam onda, que eu saí, tipo, não tinha nada de. Ninguém via nada. Tipo, mano, 50 mil seguidores, já cheguei a atingir 1,5 milhão de pessoas por mês no Instagram. Sim, É, show. nunca ia imaginar. Bizarro. Mas você sabia que você queria chegar nesses números, pelo menos, né? Não, cara, eu saí meio. Eu só sabia que eu não tinha que estar ali. Era Ah, só isso. entendi. Show. Ah, Que legal. não era aquilo. Eu acho que esse é o principal ponto, né, cara? Você tem que saber que você não quer o negócio. Porque tem gente que quer fazer alguma coisa, mas nem sabe o que quer. Eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento do ser humano na bolsa, muito. Porque o cara não assume que ele tá errado. Tipo, comprei uma ação e deu ruim, a empresa degringolou e ele continua com aquela ação lá. Ele não assume que ele tá errado e vende. Foi azar, né? É, Fala, foi azar. é, tipo, eu vendo quando eu tô errado e na vida também. Uhum. Eu tomei a decisão de entrar no banco, não posso reclamar, foi eu que quis, mas eu errei, tipo, errei não, eu aprendi muito, mas não era aquilo, eu tinha que sair, tinha que Sim, vender de alguma forma. total, total. E era isso. Zero perspectiva, mas alguma coisa me empurrou pra fora daquilo ali. Foi o desejo de ter mais, né, cara? Que querendo ou não, a gente precisa qualidade de vida, né? Falando de qualidade de vida, cara. Que tipo, para ter É, qualidade de vida, a gente precisa ter pelo menos um pouco de sanidade mental. Se a gente tá fazendo uma coisa que a gente não quer, a gente não vai ter sanidade mental. A gente vai ter burnout, vai ter período de estresse, enfim. é isso. Cara, prazer trocar essa ideia contigo. Obrigado por ter aceito o convite aí. Papo Pô, obrigado eu, cara. fenomenal. Quase uma hora aí, rapidinho. A gente nem percebe quando o papo é bom, voa, Não né? mesmo. Tamo Pois junto, é. cara. Quando você precisar ir pra qualquer coisa, se for produzir conteúdo, só me chamar e tô à disposição aí. Quando eu voltar, com certeza, a primeira pessoa que eu vou contar vai ser com você. Porque você, mano, quero explodir isso daqui. Me ajuda agora. Quero que o Tamo junto. YouTube dê dinheiro agora, porque inscrito eu tenho, agora só não tenho horas assistidas. Então, Isso aí eu também tô precisando aprender. putz, é verdade, então lascou, então lascou. Tô brincando. Cara, brigadão por ter me chamado aqui pra fazer esse papo aqui. A gente tem muita conversa ainda que a gente precisa atualizar, no caso, né? Passou praticamente um ano desde a última vez que a gente conversou. Mas brigadão por ter convidado. Parabéns mais uma vez, né, pelos seus números. Foi uma coisa que eu acompanhei o seu crescimento. Eu estava lá quando você estava postando para 10 pessoas curtir somente. Eu estava lá vendo o seu esforço nisso e eu vi o seu crescimento e é mérito total, cara, mérito total. Hoje os números que você atinge, as pessoas que você atinge é uma coisa que não é Deus, não é Deus, né, obviamente, te dando conhecimento, mas não é tipo foi fulano que fez você ter isso, entendeu? Foi mérito total seu, cara. O Thiago Brunet, né? Teve uma vez que ele falou, eu não lembro qual é a citação e tal. Ele fala que tipo, tinha uma situação que Deus podia tirar a pedra. Tinha uma pedra lá, Deus tinha o poder para tirar, mas o homem ele podia tirar. Então ele não tirou Sim, porque o homem ele não faz o que o homem pode fazer. Então, um pouco isso, né? A gente tem que correr o nosso, né? Fazer a nossa parte, dar o nosso esforço. E o que a gente não pode, a gente não tem que se preocupar. total, cara. Total.
Tamo Parabéns junto, mais irmão. uma vez, mano. Tamo junto. Obrigado por ter me chamado aqui mais uma vez. Tamo Espero que junto. esse papo aqui agregue alguém, pelo menos, né? Se uma pessoa sair daqui um pouco transformada, já fiz. Eu acho que eu já cumpri meu papel, você também. Com certeza, parabéns pelo teu sucesso aí, por você estar trilhando esse teu caminho aí, cara. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tamo junto e Feliz Natal. Hoje é dia 24, a gente tá gravando dia 24, trabalhando aí. Sim, não, trabalho não para Tamo não, junto. cara. É, Provavelmente amanhã também eu vou abrir o notebook, fazer alguma coisa. é isso aí. É Valeu, isso aí. irmão. Grande Obrigado, abraço. cara. Feliz Natal, feliz ano novo pra vocês. Você também, valeu. Tamo junto. Valeu.